Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Nós estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos a palavra do Senhor nesta manhã tão especial que Ele nos concede de estarmos em torno da sua palavra. Deus abençoe você que está conectado conosco já nessas primeiras horas da manhã deste belo domingo. Nós vamos estar aqui juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Começando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Em nome do nosso pastor, queremos te dar as boas-vindas, meu irmão, minha irmã, que estará junto conosco. Você vai estar aprendendo, caminhando conosco através das Sagradas Escrituras por mais esse trimestre. Deus abençoe você. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus para que o Senhor esteja nos iluminando, nos capacitando, nos dando da sua graça nestes minutos que vamos passar em torno da palavra do Senhor, estudando, nos aprofundando, recebendo ensinamentos maravilhosos. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez queremos te dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos, Senhor, glórias, honras e louvores, porque tu tens cuidado de nós. Até aqui a tua mão tem nos sustentado. E mais uma vez, Senhor, estamos em torno da tua palavra, Senhor, já pela manhã deste domingo, para recebermos as verdades que tu queres nos ensinar. Senhor, abençoa este teu filho, abençoe, Senhor, esta tua filha, a cada um, Senhor, que estará agora com as suas Bíblias, ó Senhor, em mãos, suas revistas, postos, Senhor, para receber de ti orientações, ensinos, sim, Senhor, quem sabe até exortações, porém com direção, Senhor, para as nossas vidas. Continue abençoando o teu povo, a tua igreja em Rio Claro, a vida do teu servo, nosso pastor. Toma, Senhor, a vida do teu filho, o pastor Sisaque, dando da tua graça, fortalecendo-o em tudo, abençoando sua família, abençoando também o ministério, Senhor, que está ao seu lado. Continue conosco, Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós queremos louvar ao Senhor, porque estamos iniciando mais um trimestre, e esse trimestre especial, se você, todos os trimestres são especiais, e nós nos alegramos sempre quando iniciamos mais um trimestre, porque são novos ensinamentos, novas orientações. Claro, quando nós falamos novas ou novos, não no sentido de que a palavra de Deus muda, não, ela é imutável, mas nós vamos aqui aprender novos assuntos, temáticas e que vão ser, sim, bênção para nós, vão ser de enriquecimento para o nosso viver. Deus abençoe a você que é aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, você que ainda não pode estar no templo e está aí usufruindo esta comodidade dos meios que nós temos tecnológicos, mas não esqueça, Escola Bíblica Dominical é no templo, para você estar com a sua família, recebendo a palavra do Senhor no domingo pela manhã. Venha ao templo assim que você puder, meu irmão, minha irmã. Não deixe de estar vindo no domingo pela manhã, trazendo a sua família, porque é bênção para você, para a sua casa, para a sua família, os seus filhos precisam estar na igreja. Essa tem sido uma orientação constante do nosso pastor e aqui nós queremos ratificá-la. E nesta hora queremos falar sobre a temática deste trimestre, que vai estar baseada no Sermão da Montanha. Este sermão que é talvez a maior pregação de Cristo Jesus durante o seu ministério terreno
E nesta pregação, neste sermão, podemos dizer aqui, Jesus nos traz as normativas do seu reino, um reino que não era um reino físico, mas ele é um reino espiritual, sendo sim tangibilizado através do nosso viver, da nossa vida cotidiana e diária. Vamos aprender dentro deste trimestre os valores do reino de Deus. Essa é a temática da lição dos adultos durante esses próximos 3 meses. E de novo, todos estas lições, esses temas vão estar pautados no Sermão da Montanha, que você pode encontrar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus de hoje. Teremos aqui 13 lições preciosíssimas para o nosso viver, para o enriquecimento da nossa vida espiritual. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Vamos nos aprofundar sobre isso. Nas próximas lições, vamos continuar tendo ali ensinamentos extraídos deste sermão tão belo, tão maravilhoso, que Jesus Cristo trouxe não somente para as pessoas que ouviram naquela época, mas para nós, Igreja do Senhor, nos dias atuais. Vamos ver o que significa ser sal da terra, luz do mundo, é a lição de número 2. Nós vamos ver Jesus falando sobre o comportamento do discípulo e a lei mosaica. Vamos falar sobre resguardando-se de sentimentos ruins, guardando o coração, para que a amargura, para que o ódio, a ira não tome o nosso ser. Vamos falar também de um assunto maravilhoso na lição de número 5, a respeito do casamento. Qual é o modelo, o padrão de Deus para o casamento? Casamento este que é hoje tão bombardeado pelo conceito deturpado do mundo em que nós vivemos. Veremos expressando palavras honestas. Esta tem que ser uma das características do verdadeiro discípulo, do verdadeiro crente, servo do Senhor. Sendo verdadeiros, também vamos estudar sobre não retribua pelos padrões humanos. O mundo não é padrão, não é referência para nós. Vamos falar também de sermos verdadeiros, orando e jejuando como Jesus ensinou. Que coisa maravilhosa. Vamos falar sobre nossa segurança vem de Deus, sendo cautelosos nas opiniões. Olha, prudência, cautela naquilo que nós vamos falar, opinar. Também vamos falar sobre a bondade de Deus em nos atender. E por último, a verdadeira identidade do cristão. Tudo isso vamos ver ao longo desse trimestre. Na lição de hoje, dia 3 de abril, a primeira lição deste trimestre, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O textuário da lição, se você ainda não pegou a sua revista, por favor, procure o coordenador, nosso irmão, o presbítero Osiel, que ele vai estar ali te fornecendo uma revista que foi feita de maneira tão disciplinada, tão maravilhosa. Nós temos aqui, na verdade, como nosso pastor sempre nos ensina, ao longo dos anos, se você tiver o bom costume de guardar as revistas que nós vamos estudando, você terá, após um período não muito longo, uma verdadeira enciclopédia teológica, prática, na sua casa. Então, adquira a sua revista, viu? Fica mais fácil para o aprendizado, a gente consegue ter uma estrutura bem organizada para estarmos aqui, aprendendo juntos a palavra do Senhor. A lição de hoje
vai tratar então sobre o Sermão do Monte, e o textuário se encontra exatamente no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, e o versículo é o 11, e o textuário da lição diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Esta são palavras de Cristo Jesus, e a verdade prática em torno desse texto diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter, escute isso, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Ou seja, o que é ética? Ética é a forma como você conduz a sua conduta, melhor dizendo, no seu viver diário, que é pautado, ou deve ser pautado, pelos padrões, pelos ensinamentos e valores que estão expressos na palavra de Deus, e aqui, propriamente dito, no Sermão do Monte, onde Jesus traz estes valores que vão forjar o nosso caráter, que vão nos orientar a viver uma vida segundo a ética cristã, segundo o padrão cristão, dito ou encontrado nas palavras de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto bíblico da aula de hoje se encontra em Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo de número 12. Veja palavras de Cristo Jesus no início deste sermão. Ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Versículo de número 2. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, e aqui começa o Sermão do Monte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos ver o que é ser pobre de espírito. Versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo de número 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso de número 12: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glórias a Jesus. Palavras estas que iniciam o Sermão do Monte, trazendo aí as prerrogativas ou as leis do reino de Deus, as normativas do reino de Cristo. Pois bem, meus irmãos, nesse trimestre nós temos a satisfação de receber os comentários vindo da parte do pastor Osiel Gomes, que está aparecendo aí na sua tela, o comentarista desse trimestre, um homem preparado, servo de Deus, um pastor que tem uma formação muito sólida em teologia, filosofia, também é formado em direito e pedagogia. Pastor Osiel, ele é pastor presidente na nossa igreja
a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está no campo de Tirirical, São Luís do Maranhão, ele que é o comentarista desse trimestre, ele está fazendo aí os comentários, escreveu esta lição que está rica, está com um conteúdo extraordinário. Pois bem, meus irmãos, passando de forma bem rápida os objetivos da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje, o primeiro é analisar a estrutura do Sermão do Monte. Há uma estrutura muito bem clara, muito bem formada nas palavras de Jesus ao longo deste sermão. Nós vamos depois, irmãos, correlacionar, ou seja, vamos fazer uma relação das bem-aventuranças que Jesus trouxe nas suas palavras no Sermão do Monte com o nosso caráter cristão. Caráter este que só pode surgir na vida de um homem e de uma mulher a partir do momento que este ou esta aceita Jesus e tem a experiência do novo nascimento. Por último, nós vamos afirmar a bem-aventurança do cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o caráter forjado pelos padrões e valores ditos por Cristo Jesus, que estão nas Sagradas Escrituras. Este homem, esta mulher, é mais do que feliz. Ele vive de uma maneira satisfeita, porque Cristo é a fonte da sua satisfação. E essa satisfação é uma satisfação plena. Pois bem, se nós formos parar um pouco, irmãos, e rapidamente formos analisar, todos nós temos uma forma de enxergar o mundo que está em nossa volta, o mundo que nos cerca. Faço agora uma pergunta para você. Como você enxerga o mundo? Como você vê as coisas que estão à sua volta? Os acontecimentos que estão em torno de nós no nosso viver diário? Nós temos que enxergar de uma ótica, e esta ótica ela é conhecida como a cosmovisão. Pergunta ainda persiste: qual é a sua visão de mundo, ou a sua cosmovisão? Como você enxerga o mundo? Como você enxerga o que é certo, o que é errado? Quais são os seus padrões? Quais são os seus valores? O que fundamenta a tua vida? Isso é interessante, porque a cosmovisão é um conjunto, meus amados irmãos, daquilo que você acredita, um conjunto de crenças que cada um de nós temos. A cosmovisão, ela pode ser dita como uma explicação e uma interpretação da visão daquilo que nós enxergamos do que é a vida. Como você enxerga a vida? É a tua cosmovisão. A cosmovisão, ela te dá um modelo de mundo, como eu comentei alguns segundos atrás, do que é certo, do que é errado. Todas as pessoas têm uma cosmovisão. Todas as pessoas, elas enxergam, cada uma enxerga o mundo de uma perspectiva. Agora, nós que servimos ao Senhor Jesus, temos que ter uma cosmovisão cristã, centrada nos padrões e nos valores cristãos. É por isso que nós de forma contínua, nós temos sido ensinados aqui pelo nosso pastor, temos sido ensinados por Deus neste momento da escola bíblica dominical, que os nossos valores, a nossa visão, a nossa cosmovisão, ela tem que ser cristã, ela tem que ser extraída dos valores eternos contidos nas Sagradas Escrituras. Uma cosmovisão cristã, meus amados irmãos, colocará o entendimento do universo, por exemplo, como criação de Deus. Em todas as esferas, Deus criou tudo e tem conhecimento de tudo, está acima de tudo. E está acima da humanidade. Deus, ele é maior do que a humanidade, porque a humanidade, os homens, foram criados por ele.
Então Deus, ele precede, ele está antes de tudo, ele é o único e verdadeiro, ele é o Senhor do universo, o nosso Deus. Então, quando nós temos esta visão, essa visão cristocêntrica, onde Jesus é o centro de todo conhecimento, como o texto de Colossenses, capítulo de número 2 e versículo 3, que diz: no qual, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma cosmovisão, ela não gira em torno de valores, de pensamentos filosóficos do mundo, não gira em torno do que eu penso, do que eu acho. A cosmovisão cristã, ela gira em torno, ou ela está pautada através ou sobre os ensinos de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que nós estaremos estudando ao longo desse trimestre, e especificamente hoje nós vamos adentrar ao Sermão do Monte. E a introdução do Sermão do Monte, você que já tem a sua revista, você pode acompanhar comigo. O Sermão do Monte, que é o tema desse trimestre, ele é considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte. Se destaca pela sua dimensão prática, não são teorias vazias ou dispersas, não. Jesus traz ensinamentos, revela uma dimensão e uma essência da vida cristã, prática, de um verdadeiro seguidor de Cristo. Olha, o comentarista, pastor Osiel, foi felicíssimo ao trazer para nós. Pastor Osiel, ele diz assim, que estes padrões revelam o lado ético do divino reino, o que é certo e o que é errado no reino de Deus. Então nós temos aqui que a nossa principal referência para o andar de forma correta e digna diante do Senhor é amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e nosso entendimento, e amar o próximo. É isso que nós temos como o lado ético do divino reino. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar, irmãos, praticar o que Jesus ensinou. Praticar, você quer ter uma vida prática, diária, no viver cotidiano, pautado nos ensinamentos de Jesus, volte-se para o Sermão do Monte. E é isso que nós vamos estar estudando de uma maneira tão rica e profunda nesse trimestre. A palavra-chave da lição desta manhã é beatitude. Nós vamos ver daqui a pouco o que é ser uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa mais do que feliz. Nós vamos entrar dentro de alguns instantes nesse assunto. O tópico de número 1 da sua lição, você vai encontrar aí a estrutura do Sermão do Monte. E o subtópico de número 1 vai nos trazer um pouquinho sobre o porquê do Sermão do Monte. Mas nós temos que deixar claro, irmãos, os evangelhos, eles têm uma divisão clara. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo escreveu Mateus, ele tem um propósito, ou teve um propósito de levar ao conhecimento dos judeus os ensinos, a vida e a obra de Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho segundo escreveu Marcos, o objetivo maior do escritor era apresentar Jesus como um servo que trabalha, um servo que se desgasta na obra do reino de Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, ele tem como objetivo apresentar Jesus como um homem perfeito. E por fim, o Evangelho segundo escreveu João, tem o propósito de revelar Cristo Jesus como Deus, como sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Digo isto porque
o Sermão do Monte, ele foi dirigido principalmente para os judeus que estavam vivendo nos dias de Jesus nas terras de Cafarnaum, ali em torno do mar da Galileia. O subtópico primeiro diz assim: por que Sermão do Monte? Por que essa terminologia de ser um sermão e o Sermão do Monte? A introdução, então, do capítulo, acompanhe comigo na sua revista, a introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, versículo 1 e versículo 5, e Lucas capítulo 7, versículo 1, nós vamos ver que é admissível que esse monte, onde Jesus ministrou estas palavras, estivesse perto de Cafarnaum, estivesse perto ali de Cafarnaum. Eu vou mostrar aqui para você no vídeo um mapa bem simples da região nos tempos de Jesus. Você vai ver ali mais para baixo da sua tela a Judéia, e subindo nós vamos ter Samaria, a região da Galileia está localizada em torno do mar da Galileia. Os irmãos vão ver que aquela porção azul mais de cima é o mar da Galileia, e aquela linha que une o mar da Galileia até aquela parte mais, um pouquinho maior, que é o Mar Morto, aquela parte azul, então, essa linha que une esse mar da Galileia e o mar morto é o Rio Jordão, e Jesus teve o seu ministério em torno do mar da Galileia. Ele esteve mais ao norte das terras da Palestina durante os dias que aqui viveu. E ali, próximo de Cafarnaum, é muito provável que foi o lugar onde Jesus se utilizou para pregar as palavras que estão aqui contidas nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Agora, só para os irmãos terem uma curiosidade, hoje, aqui uma foto mais atualizada dos dias de hoje, onde fica aí localizado o provável lugar onde Jesus proferiu as palavras do sermão, que é tido como o Sermão da Montanha. Foi aí um lugar maravilhoso, um lugar muito belo, por sinal. No monte, então, do sermão, nosso Senhor se assentou ali nessas campinas, né, todas elas cobertas por uma grama, e ali multidões receberam a palavra do Senhor. Muito bela essa paisagem, e aqui é só para efeito de conhecimento, de curiosidade dos irmãos. O subtópico de número 2, nós vamos falar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Acompanhe comigo, por favor, na sua revista, se você tiver. E lembrando mais uma vez, aqueles que não tiverem a sua revista, por favor, procurem o nosso irmão Uziel, procure ele, que com certeza vai ser bênção para você ter um exemplar da revista contigo. Subtópico 2 diz a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, capítulo de número 1, do capítulo 4 ao 16. O desdobramento dela envolve essa genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. E aqui é interessante que o evangelho, segundo escreveu Mateus, começa com a genealogia. Eu acabei de falar alguns minutos atrás que Mateus se preocupa em mostrar Jesus ou apresentar Jesus aos judeus. E ao fazê-lo, Mateus ele mostra ou traz aos seus leitores a genealogia de Jesus passando pela casa de Davi, para mostrar a origem da realeza de Jesus, porque Jesus, sendo o Messias, o esperado, ele viria da casa de Davi, onde
através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a promessa de que o reino, o trono de Davi não teria fim, só poderia ser cumprida na pessoa de Jesus. Então, por isso, Mateus começa com a genealogia de Jesus, passando e dizendo no versículo 1, olha, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa a falar, a tecer e a escrever aqui de maneira tão organizada sobre a genealogia de Jesus. E depois, em seguida, ele está trazendo para os seus leitores e para nós cumprimentos proféticos que foram ditos pelos mensageiros do Senhor no Antigo Testamento, e que todos estas profecias foram cumpridas na íntegra por Jesus Cristo. Vejamos, olha só, primeiro cumprimento está no próprio nome de Jesus. Capítulo de número 1, versículo de número 23, diz assim, de Mateus: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa foi uma das profecias ditas pelo mensageiro Isaías, o grande profeta Isaías, no seu livro, no capítulo de número 7, no versículo de número 14. Então Jesus cumpre na íntegra, e o nome de Jesus foi dado a ele, conforme as Escrituras, Emanuel. O nascimento de Jesus, que foi predito 740 anos antes da sua ocorrência, pelo profeta Miqueias, lá no seu capítulo de número 5 e versículo de número 2. E aqui em Mateus, o escritor, o evangelista, ele faz questão de confirmar este cumprimento dessa promessa, dessa profecia a respeito de Jesus. E tu, Belém, terra de Judá, versículo 6 do capítulo 2. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Que coisa tremenda. Depois, se nós folhearmos, continuarmos a ler, nós vemos Jesus cumprindo mais uma das profecias que fora dita agora pelo profeta Joel, no seu capítulo, Oséias capítulo de número 11 e versículo de número 1, falando a respeito da fuga de Jesus, que ele iria para o Egito para não ser morto por uma matança que seria ordenada pelo rei Herodes nos dias do seu nascimento. Depois nós vemos que esta perseguição de Herodes causou o choro de muitas mães e que perderam seus filhos por conta exatamente dessa perseguição que foi dita pelos profetas, e neste caso, mais precisamente pelo profeta Jeremias, no seu capítulo de número 31, versículo 15. Tudo isso, anos, mas muito tempo antes de acontecerem. Então, o Sermão do Monte, ele é precedido por todos esses cumprimentos das profecias ditas pelos mensageiros no Antigo Testamento. O chamado do Egito, o choro de Raquel, capítulo de número 2, versículo 17 e 18 de Mateus. Depois nós temos aí o chamado de Nazireno, capítulo 2, versículo 23. Olha, Jesus nasceu em Belém, conforme Miqueias profetizou. Entretanto, Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade da Galileia, versículo 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Veja só que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, Jesus vai cumprindo desde o início dos seus dias, na sua encarnação aqui na terra,
todas as profecias, desde o seu nascimento, desde a sua fuga, desde os acontecimentos que giraram em torno da perseguição para o matá-lo. Depois nós vemos a pessoa de João Batista sendo o precursor de Jesus, que precede ao seu aparecimento. Capítulo de número 3, versículo de número 3 de Mateus, nós temos essa descrição tão clara, onde o profeta Isaías fala sobre um que haveria de preparar o caminho para o Messias, o ungido. E este foi João Batista. Por último, nós também vemos aqui que quando Jesus começou o seu ministério, isso já foi predito pelo profeta Isaías no capítulo de número 9, versículo de número 1 a 2, tudo o que aconteceria quando Jesus começasse o seu ministério. As pessoas seriam alcançadas por ele. Isso se encontra aqui em Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Jesus na Galileia, quando ele começa a chamar os primeiros discípulos, veja, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, ou seja, saiu de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon. Só voltando, olha só, Cafarnaum, nos confins de Zebulon, lá em cima. Jesus sai de Nazaré e vai viver, então, em Cafarnaum. E isso foi profetizado por Isaías. Olha o texto, no capítulo 4, versículo de número 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, assim, esse cumprimento profético na vida do Senhor Jesus, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele precede a esse ensinamento do Sermão do Monte, que pode ser ali tido numa estrutura muito simples, com 5 grandes discursos que foram proferidos ao longo do capítulo 5 até o capítulo 7. Então vejam, irmãos, antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus então cumpre todas as profecias preditas a respeito dele. Uma vez que essas profecias atestam que ele é o Filho de Deus, atestam que ele é, ou confirmam que ele é o enviado, o ungido, o Messias, que haveria de pastorear o povo de Deus, Israel, ele começa então a falar sobre os princípios, a base deste reino que ele estaria trazendo, ou que ele estava trazendo. Que coisa tremenda, irmãos, uma sequência muito lógica, uma sequência muito clara. Vemos então, irmãos, a partir daqui, algo que nós podemos ter na nossa mente, que é princípio. O que é um princípio? Jesus traz um princípio. A nossa equipe, se puder trazer aqui, perdi o retorno, por favor, dos slides. Nós temos que, aqui, as bem-aventuranças, muito bem estruturada. Vamos lá, estou no subtópico de número 2. Assim, toda estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Vejam só passando rapidamente, obrigado, nossa equipe que tem estado constantemente aqui, trabalhando, servindo ao Senhor. Os irmãos não vêm, mas eles estão conosco aqui, todos os domingos, dando-nos todo o suporte para que nós... Tá bom, isso, aí, deixa eu só voltar aqui, deixa comigo agora, obrigado. Veja, a estrutura do Sermão do Monte, então, estou no subtópico de número 2, ela é dividida em 5 grandes discursos. O primeiro discurso, está aparecendo aí, as bem-aventuranças. O segundo discurso vai tratar sobre sal e luz,
sobre esta característica de fazer a diferença no meio onde nós estamos. Jesus então traz essa linguagem figurada, que nós somos sal, nós somos a luz deste mundo. A terceira é que Jesus é o cumprimento da lei. Ele não veio para extinguir a lei, ele veio para cumprir a lei. O quarto grande discurso é os atos de justiça. Então Jesus aqui vai nos dar uma referência do que é ser justo, quais são as atitudes de um justo. E por último, nós temos as declarações de sabedoria. Então o Sermão do Monte, ele pode ser, irmãos, dividido dessa forma. Ele pode ser dividido, compreendido nestes 5 grandes discursos, separados de forma tão maravilhosa, que está aparecendo aí na sua tela. Pois bem, subtópico de número 3, a quem se destina o Sermão do Monte? Acompanhe comigo o texto da nossa lição. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios. Acabei de falar alguns minutos atrás, o que é um princípio. Um princípio é uma base, um princípio vem da palavra portuguesa, do termo latino princípio, e que significa começo. Assim então, princípio significa um ponto inicial, ou então algo que dá início para que outras coisas aconteçam. É o princípio de uma criação, um princípio de um trabalho, de atos. Nesse contexto, irmãos, nós vemos aqui que o Sermão do Monte nada mais é do que princípios, ou o princípio do reino de Deus, do reino que Jesus Cristo instituiu com a sua vida. É a base de tudo, é o princípio, é o primeiro de tudo neste reino. Então, continuando aqui, o texto diz, o Sermão do Monte podem ser considerados os ensinos que aqui estão, como os princípios que foram ditos pelo Senhor Jesus, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. No início, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Sim, foi direcionado aos discípulos, mas também boa parte da multidão que ouvia. E o Sermão do Monte, irmãos, ele está para nós. O Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Então, aquele que aceita Jesus, é regenerado, tem um novo nascimento, ele neste momento, ele começa a ter uma referência de princípio de criação, deste ponto da sua vida onde ele encontra com Jesus, e a partir de então, tudo vai ser pautado, ou deve ser pautado, orientado na sua vida, através dos ensinos que Jesus Cristo deixou, contidos aqui, óbvio, no Sermão do Monte. O resumo desse tópico, ele é muito maravilhoso, Ele diz aqui, o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos, como nós comentamos alguns minutos atrás, proferidos por Jesus Cristo, e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. E, mais uma vez, princípios, é aquilo que vai nortear, é aquilo que vai nos dar a direção correta para que nós tenhamos uma conduta conforme os padrões cristãos. É uma referência. Princípio são linhas mestres. Princípios são linhas mestres que vão nos orientar. Dentro destas linhas mestres, nós vamos nos movimentar e não vamos sair delas. Isso é o que é princípio. Então, Sermão do Monte, na sua totalidade, está aí resumido como 5 grandes discursos, e o público-alvo não foram somente os primeiros discípulos, mas nós também, que aqui estamos. Tópico de número 2,
as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. A bem-aventurança e os caráteres dos filhos de Deus. O subtópico 1 diz, o que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makariori, que significa felizes. Então, quando você ler o capítulo de número 5 de Mateus, onde você encontra bem-aventurados os pobres de espírito, você pode refrasear dizendo, mais do que felizes são aqueles que são pobres de espírito, mais do que felizes são os que choram. Isso é o que significa a palavra bem-aventurados. Aqui, irmãos, veja, se bem-aventurados é um adjetivo, o que vai dizer que uma pessoa está feliz, ou que essa pessoa não é estar, mas ela é feliz, nós podemos dizer que a receita da verdadeira felicidade para o nosso viver está aqui nas bem-aventuranças. Quer ser feliz? Venha para as bem-aventuranças, para esses princípios que Jesus trouxe. Veja, este sermão da montanha foi talvez aí o maior sermão pregado na história do cristianismo, por nada mais do que o maior pregador, o próprio Jesus. Veja que Jesus começa o seu ensino público, meus amados irmãos, trazendo esta plataforma, esta base, que é o princípio, é o começo do reino que ele estava trazendo, implementando. O cristianismo, irmãos, ser cristão, servir ao Senhor, é sim servir ao Senhor e servir com felicidade e ter prazer na alma e no espírito por estar nessa condição. O homem, ele é um ser obcecado pela felicidade. Nós vemos isso, que os homens no mundo procuram a felicidade como algo até uma obsessão. Só que muitas pessoas não conseguem encontrar o verdadeiro prazer porque estão indo na fonte errada. Eu acho que a grande questão que nós teremos que discutir, irmãos, é onde está a verdadeira felicidade? Porque o mundo aí fora hoje prega o hedonismo, aquele sentimento, ou na verdade aquele conceito, aquele padrão, aquele princípio ético, onde você tem que buscar o prazer, custe o que custar, você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. Aí as pessoas começam a entender que ser feliz é ter aventuras amorosas, ser feliz é ter amontoados de riquezas. Mas nós não temos que, talvez, nos preocupar com estas questões periféricas, mas temos que nos perguntar, onde está a verdadeira felicidade? Onde nós encontramos? Nós não temos que perguntar aqui num primeiro momento o que é certo, o que é errado. É certo buscar prazeres, é errado não buscar os prazeres, ou vice-versa. Porque ser feliz, irmãos, não tem a ver no contexto bíblico, no contexto cristão, neste princípio, nestes valores que Jesus nos traz, não tem a ver com as coisas externas, mas sim com aquilo que está dentro de nós, na eternidade que foi colocada pelo próprio Senhor. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está no sucesso, a felicidade não está, irmãos, quem sabe no conhecimento, no sexo, na diversão. Mas a pergunta persiste, onde está o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade? Nós vemos que Salomão, o rei Salomão, procurou isso, irmãos. Ele procurou, e lá no capítulo de número 2 do livro de Eclesiastes, os amados irmãos, se quiserem, poderão ver isso. Ele procurou alegria no vinho, vou beber para me alegrar. E ele colocou isso na sua mente. A felicidade está no fundo de uma garrafa, e viu que não estava. Ele procurou as riquezas, ele construiu palácios, ele adquiriu muitos bens, granjeou muita fortuna, mas isso não trouxe felicidade.
Vejam, ele teve aventuras amorosas, ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, mas também isso não preencheu o vazio da sua alma. Ele procurou a felicidade na fama, no sucesso, mas também isso não satisfez, ou ele não encontrou a verdadeira felicidade. Tudo isso, Salomão diz, não passou de vaidade. E aí palavras de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja pós-apostólica, Agostinho de Hipona, ele diz assim: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso, prazer ou felicidade, até nós repousarmos em ti. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação só é encontrada na pessoa de Jesus Cristo, que nos liga até Deus. Somente Deus e somente com a intimidade com Ele é que nós vamos poder desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós. Mas isso é algo que é uma direção única, é algo que nós temos quando nós nos encontramos com o Senhor, temos o verdadeiro nascimento, o nosso interior, ele começa a jorrar rios de água viva, a satisfação da vida na pessoa de Jesus Cristo, que é trazida pelo Espírito de Deus no novo nascimento. E aí, Agostinho de Hipona tem esta visão clara de que o Senhor nos criou para isso, para sermos felizes, mas a felicidade, o verdadeiro prazer, somente em Deus. A felicidade somente em Deus, é a felicidade autêntica. Então, ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Mais do que feliz por conta das questões externas? Não. Mais do que feliz porque eu tenho o Senhor como o meu Salvador. Eu tenho o Senhor como aquele que satisfaz todos os anseios da minha alma. Não é a satisfação apenas de bens, é a satisfação de ter a certeza que nós fomos criados à imagem de um Deus grandioso e poderoso. Ser mais do que feliz, ser bem-aventurado é isso, ter intimidade com o Senhor nosso Deus. Por último aqui, no finalzinho desse comentário do subtópico 1 diz: as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus. E veja que em qualquer circunstância, e é interessante isso, qualquer circunstância, este crente, esta pessoa, persevera no caminho, e com isto participa de bênçãos, irmãos, de bênçãos divinas. Vejam, a verdadeira felicidade é encontrada apenas em Deus. Subtópico de número 2, o reino de Deus e o seu caráter. Acompanhe comigo. O Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Veja, irmãos, o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente, mas também de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, o reinado e governo de Deus atuando em tudo. E aqui tem uma divisão de 4 conceitos, está na tua revista, na nossa revista traz esta divisão tão maravilhosa sobre a expressão do reino de Deus na Bíblia. Primeiro, o reino de Deus, ele está no nosso coração, o reino de Deus no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, o próprio Jesus disse que Ele e o próprio Deus iriam vir a este e fazer morada no seu interior. Segundo, a chegada do reino de Deus como a salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica,
desfruta das bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Então, a chegada do reino de Deus, quando uma pessoa é salva em Cristo Jesus. A igreja também é uma expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado. Então, a igreja, ela expressa de maneira visível o que é o reino de Deus. É interessante isso porque Tito recebe de Paulo escreve então a Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 11, ele diz aqui, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, olha só como a igreja aqui expressa o reino de Deus, nós vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo dá aqui ensinamentos para Tito, da forma como ele deveria andar, da forma como a igreja que Tito estava ali presidindo, estava liderando, deveria caminhar. A igreja, ela é uma expressão do reino de Deus. E por último, toda a criação e a volta do Senhor Jesus Cristo em glória, tudo isso expressa, olha, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido, quando o Senhor Jesus voltar em glória com a igreja, Apocalipse capítulo 19, ele vai instituir o seu reino aqui na terra, Apocalipse capítulo 20, o milênio, nós vamos ter aí essa expressão máxima do reino de Deus, nessa dimensão física, visível, palpável, isso no futuro. Subtópico 3, então aqui, só para novamente nós deixarmos claro, os 4 conceitos do reino de Deus. O primeiro é no reino no coração, o segundo é a chegada do reino como salvação, terceiro, a igreja, a expressão do reino de Deus, e por último, toda a criação e o retorno do Senhor Jesus em glória. Esses são os 4 conceitos a respeito do reino de Deus. É por isso que quando Jesus trouxe esses ensinamentos, todos eles focados exatamente onde? Exatamente no reino de Deus, que está no nosso coração, que está sendo ali, expresso de uma maneira clara no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Os ensinamentos de Jesus são expressos na vida da igreja e também todos os padrões, os princípios, a moral, a ética de conduta correta do reino de Deus será expressa na sua totalidade quando Jesus retornar em glória para reinar aqui na terra. Subtópico 3, então, nós temos agora os súditos do reino de Deus. Então aqui nós vamos ter a primeira sessão do Sermão do Monte, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Quais são essas características? Veja só. Isso tudo está no capítulo de número 5, versículo de número 3 em diante. Primeira característica, capítulo 5, versículo 3. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 3. Primeira característica, bem-aventurados então os pobres de espírito. Isso está se falando de quebrantamento. Versículo de número 4, segunda característica, o choro. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Terceira característica, mansidão, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo de número 6. Nós vamos agora falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E isso está se falando do quê? De retidão. Bem-aventurados são estes que têm fome e sede de justiça. Retidão, versículo de número 7, mais uma outra característica, que é ser misericordioso. Ser misericordioso, então, é uma característica do reino, dos súditos do reino de Deus. Sexta característica, versículo de número 8, bem-aventurados limpos de coração. Isso está se falando de pureza, isso está se falando de viver uma vida em santificação.
que coisa bela, que coisa tremenda. Veja só, irmãos, e por último, nós temos aí a pacificação e a perseguição por causa dos valores. Ser um súdito com características estas do reino de Deus, ser um súdito do reino de Deus com as características deste reino, é ser, irmãos, sim, um homem pacificador, um homem que busca paz, e também ser, sim, um homem que sofre perseguição por conta dos valores, porque é isso que nós estamos vivendo hoje. Somos perseguidos pelos nossos valores, por nossas crenças, por nossos princípios éticos que pautam a nossa vida. E isso, irmãos, que coisa tremenda são essas características que relatam, que tratam a verdadeira felicidade, que vai contra aquilo que o mundo prega, porque o mundo prega o quê? O mundo prega ao contrário de tudo isso que nós falamos. O mundo prega, bem-aventurados os ricos. O mundo prega, o bem-aventurado aquele que passa como um trator por cima de todo mundo. Bem-aventurado é aquele que é insensível e não chora. Isso é o que o mundo prega. Bem-aventurado aquele que faz a sua vontade e que os outros fiquem feridos e eles não estão nem aí. O reino de Deus, irmãos, é um reino, como diz um escritor, é um reino de cabeça para baixo. Jesus está trazendo aqui, irmãos, com essas características do que é ser verdadeiramente bem-aventurado. Jesus está dizendo que a felicidade não está centrada nas coisas que cercam o mundo, que nos cercam, na verdade. As coisas que nos cercam, isso não traz a felicidade vem do nosso interior, renovado, regenerado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A temática ou o resumo desse tópico é: cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Tópico de número 3, e nós já vamos aí para a parte final da aula de hoje. A nossa equipe, eu não sei se puder pegar o nosso carregador de bateria aqui do laptop, porque eu vou ficar sem o laptop daqui a pouco, e aqui está o nosso esboço, está a nossa orientação. Meus amados irmãos, o subtópico de número 1, ele nos traz a beatitude na vida dos salvos. A beatitude na vida dos salvos. Acompanhe comigo na sua revista. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo. O seguidor de Jesus vive a beatitude, ou seja, isto é, o estado permanente da perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e de serenidade. Irmãos, lembrem que eu falei que a palavra-chave era beatitude da aula de hoje. Veja, irmãos, eu vou repetir isso porque é tremendo. A beatitude é o estado de permanente, é o estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade, independente das circunstâncias. Ser bem-aventurado é viver é viver mais do que feliz, é ser mais do que feliz, na verdade, é ser muito mais do que feliz, independente das circunstâncias. É um estado contínuo, pereno, que não se finda. Que coisa maravilhosa, irmãos. Subtópico 2 diz aqui, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Que prova é essa? O cristão que pratica, irmãos, que pratica as 8 beatitudes, ou seja, aquelas 8 características, e vamos relembrar aquelas 8 características, pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Andar maltrapilho? Não. É ser uma pessoa quebrantada, sabendo que não tem nada, que não pode nada, se não for Deus na sua vida. O que é ser bem-aventurado? Então, pobre de espírito é depender do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É uma tristeza, irmãos, mas é uma tristeza com confiança, é uma tristeza que ela não vai nos desesperar, é uma tristeza que vai nos dar aí sim a convicção neste momento de aflição, é uma tristeza que nós seremos consolados quando nós estivermos neste momento
Então o escritor ele foi muito feliz que ele diz que quem pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão. Viver essas 8 beatitudes é viver numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. É pobre de espírito porque depende do Senhor. Chora, mas depende do Senhor. É manso, porque sabe que a ira, ela não provém do fruto do Espírito. Tem fome e sede de justiça, porque a justiça verdadeira se encontra somente em Deus. E tenta pautar a sua vida através desta conduta justa. Misericordioso, que se compadece e que se coaduna com o sofrimento das pessoas. Veja, irmãos, que coisa tremenda. Limpos de coração, uma vida santificada. Pacificadores, buscando. Sim, essa é uma característica, é a prova de que o cristão é bem-aventurado. É ser uma pessoa que busca a paz, não a guerra. A guerra, os conflitos, quer seja ele na família, no âmbito da sociedade, nós somos pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição, e quando nós sofremos a perseguição por conta dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos padrões, irmãos, nós estamos aqui, na verdade, representando o próprio reino de Deus, que está sendo perseguido pelo reino do mundo. E este reino do mundo, ele será destruído, ele terá um fim quando Jesus retornar. E ali a expressão máxima, como nós colocamos alguns minutos atrás, do reino de Deus será conhecida. Esse subtópico 2 é tremendo, porque ele nos traz aqui algo maravilhoso, e eu quero falar aqui que o cristão que pratica essas 8 beatitudes, que nós acabamos de falar, ele na verdade, ele se submete ao senhorio do Senhor, Jesus Cristo, no modo como ele pensa, no modo como ele age. Se você escolher crer no Senhor Jesus, e o Senhor ordenar a sua vida, conforme estas características das beatitudes, das bem-aventuranças, se você tiver a sua vida ordenada por estes princípios, você vai ter uma mente totalmente entregue ao Senhor. E é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que, na verdade, com todo o nosso ser, com todo o nosso ânimo, buscarmos esta submissão da nossa mente, do nosso interior, pautada por estas bem-aventuranças ou por essas beatitudes. Irmãos, é isso que vai trazer, se você for uma pessoa pobre de espírito, quebrantada, se você for uma pessoa com certeza que chora, mas é consolado pelo Senhor, se você for uma pessoa mansa, onde não se deixa tomar pela ira, se você for uma pessoa que busca, tem fome e sede de justiça, uma pessoa que é misericordiosa, se você for uma pessoa que é limpo de coração, vive buscando a santificação, vive buscando se aproximar de Deus, se você for uma pessoa pacificadora, se você for uma pessoa que tem sofrido perseguições, e vai sofrer perseguições por conta dos valores cristãos verdadeiros, você vai ser uma pessoa mais do que feliz, e é uma felicidade que é perene, uma felicidade que não para, é uma felicidade que vai perdurar por toda a eternidade. Glórias ao Senhor. E aí, só para nós concluirmos esse pensamento, no momento que nós temos estes valores muito bem fixados, e muito bem abraçados, buscados por nós em nosso viver,
a cada passo que eu vou dar, cada passo que você vai dar, nós vamos nos aproximar mais de Deus, porque nós vamos estar vivendo conforme as prerrogativas, os princípios e conforme a conduta ética do reino do Senhor. Terminando então, a suma, o resumo deste tópico diz: o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são as verdadeiras, as bem-aventuranças é a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. É a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Glórias ao Senhor. Por último, irmãos, na nossa conclusão, já encerrando, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele nós constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão, primeiramente para com Deus e bem como para o próximo. É isso que nós temos como uma base para o viver diário. Esta ética conduzida pelos padrões, pelos princípios ditos pelo nosso Senhor Jesus neste sermão tão maravilhoso. E nós vamos continuar, irmãos, estudando sobre isso. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar nos aprofundando em cada uma dessas lições preciosas que nós vimos aqui no início da aula de hoje. Participe, faça um propósito, permaneça firme para aprender a cada dia mais a viver como um verdadeiro súdito do reino de Deus. E o reino de Deus não vai ser somente na eternidade, o reino de Deus já está aqui. Enquanto nós vivermos neste tempo presente, nós temos que viver de uma maneira sóbria, justa, como nós lemos a carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, versículo 1, versículo 11, nós temos que viver de uma maneira de acordo com os valores contidos nas Sagradas Escrituras. Por último, todos esses padrões, todos esses princípios, toda essa conduta ética e moral está resumida nas palavras que saíram dos lábios de Jesus. Mateus, é o texto que eu quero encerrar a aula de hoje. Mateus, capítulo de número 22, e o versículo de número 37 ao 39 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso, irmãos, resume essas palavras de Jesus. Elas se resumem, esses dois grandes mandamentos, em viver conforme as beatitudes que nós acabamos de ler aqui, que nós acabamos de aprender e estudar. Amar a Deus, amar o próximo, é ser pobre de espírito, humilde, quebrantado. Amar a Deus e amar o próximo é chorar, mas é chorar sabendo que nós seremos consolados porque é um Deus que cuida de nós. Amar a Deus e amar o próximo é ser manso, é externalizar com o nosso viver diário a mansidão que traz a paz, que traz a harmonia, mesmo diante de tempestades e circunstâncias adversas. Amar a Deus e amar o próximo é buscar ser uma pessoa justa, é buscar ser uma pessoa verdadeira. Amar a Deus é ser misericordioso, amar ao próximo é ter misericórdia para com as pessoas que estão em volta de nós. Amar a Deus, amar o próximo, é viver uma vida onde o nosso coração não é tomado pela ira, pela angústia, pelas mentiras, pelas vaidades da vida, mas é ter um coração puro. Amar a Deus e amar o próximo é buscar a ter uma vida de paz uns com os outros e com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amar a Deus é mesmo, e amar ao próximo é mesmo sofrer perseguição por conta dos nossos valores e das nossas crenças, permanecer firme,
permanecer fiel àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Eu conto com cada um de nós. Nosso pastor tem trazido isso todos os dias, que nós estamos juntos para servirmos ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos estar estudando a lição de número 2, Sal da Terra e Luz do Mundo. Venha, participe da Escola Bíblica Dominical. E hoje à noite, a partir das 18h30, aqui na nossa igreja sede, nós teremos o culto da família. Convide um amigo, convide um vizinho. Se você não puder vir, compartilhe o link da transmissão. Vai ser bênção para as pessoas poderem conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e vamos continuar firmes, servindo a Ele. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças pelos ensinamentos que aqui, Senhor, tivemos nesta manhã. Senhor, em torno da Tua palavra, nos ensina, Senhor, a vivermos de uma maneira, ó Deus, que te agrade conforme os princípios e os valores que Tu tens deixado para nós. Que nós possamos viver, Senhor, como verdadeiros súditos do Teu reino, transparecendo, sim, Senhor, expressando a Tua glória, expressando o Teu viver. Abençoe cada um dos Teus filhos, abençoe, Senhor, o nosso pastor, Teu servo, sua família, abençoe os pastores, Senhor, abençoe o ministério da igreja, abençoe a cada um, Senhor. Dai-nos um domingo em Tua presença, os trabalhos, Senhor, que nós vamos ter ao longo deste dia, o culto mais à noite, Senhor, que a Tua graça seja abundante, seja derramada sobre nós. Nós pedimos tudo isso, Senhor, a Ti, sempre no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.